Você vai ver a partir de agora. Começou a vistoria do transporte escolar em Salvador. Governo vai devolver mais de R$1 bilhão de cobrança indevida nas contas de luz. Base comunitária do Rio Sena promove aulão preparatório para concurso da PM. Clínica oferecerá consultas e exames gratuitos para casais que tenham problemas em ter filhos. Olá, eu sou Alexandre Coronago. O CNT Notícia está no ar. E começou a vistoria do transporte escolar em Salvador. Confira. Higiene, estado de conservação, regularidade dos equipamentos, licenciamento atualizado, além do tacógrafo, mais conhecido como medidor de velocidade, entre outros itens de segurança. Eles fazem parte da lista de padronização obrigatória dos transportes escolares de Salvador. Muito importante, eu fico satisfeita. A vistoria deles foi iniciada nesta terça-feira e ela acontece a cada semestre. O procedimento custa atualmente R$ 79,80. Alguns concordam, mas outros acham abuso, como Luci, que conduz transporte escolar há 8 anos. Eu acho de uma forma indevida, porque nós fizemos vistoria 2 vezes ao ano, sendo que os taxistas faz anualmente, né? Então, assim, os órgãos públicos, exigem muito de nós, condutores escolar, essa vistoria e entre as outras questões de segurança também. Mais de 1.000 veículos devem passar pela análise aqui na sede da COTAI, que fica localizada no Vale dos Barris. A meta da Secretaria Municipal de Mobilidade é vistoriar cerca de 100 veículos por dia. A ordem de atendimento será de acordo com o cronograma e o número de alvará de cada veículo. Esses carros transportam os nossos tesouros, que são os nossos filhos. Então, os pais que estão vendo nesse momento, na hora de você procurar e contratar um transporte escolar, procure saber se esse transporte escolar tem o selo de vistoria da Prefeitura Municipal de Salvador. Esse selo é a garantia da segurança do veículo, porque nessas vistorias é inspecionado os itens de segurança, a questão do motor do veículo, é inspecionado também a documentação do veículo, é inspecionado também e vistoriado a documentação pessoal da pessoa que está fazendo o transporte escolar. Daí a importância de ser feito todo ano essa vistoria. De acordo com o alvará, a gente tem 1.000 alvarás e pelo número dos alvarás. Todos eles já receberam lá da COTAI essas informações e já quase todos estão agendados para fazer essa vistoria. A gente espera que até dia de 14 todos os veículos estejam vistoriados e com o selo da Prefeitura de que aquele veículo está apto para fazer esse tipo de transporte tão importante na cidade de Salvador. Aquele que não preencher os requisitos pode ter uma segunda chance, mas quem não apresentar o veículo na data marcada vai pagar uma multa de R$ 32,95. A punição para quem não atende, ou seja, se durante a vistoria for ocasionado algum desses itens que não está sendo preenchido, se dá um prazo de 48 horas para que a pessoa regularize e volte para fazer a vistoria. Quem não faz a vistoria passa a ser transporte clandestino, está passível das penalidades estabelecidas por lei, que vai de multa até a apreensão do veículo. Redução da taxa básica de juros deve aumentar as vendas do comércio. A Selic, a taxa básica de juros, tem influência em toda a economia brasileira. Ela é a principal ferramenta do Banco Central para controlar os preços e a inflação. Com a redução do índice de 10,25% para 9,25% ao ano, o crédito deve ficar mais barato e a tendência é de que o mercado fique mais aquecido. A possibilidade de encontrar facilidades na hora de parcelar a compra gera expectativa nos consumidores. Eu adoraria, Dá para usar com mais tranquilidade. Seria ótimo, A gente ia poder comprar mais algumas coisas. Com certeza, o consumo ia ser maior, Este economista acredita que a medida do Banco Central foi prudente e que as frequentes quedas na taxa de juros são sinais de que a economia brasileira está reagindo. Isso é visível, a economia está se recuperando. Claro que a recuperação não é linear, nem é um foguete, mas está se recuperando no compasso que é seguro, no compasso sustentável.
A redução da taxa de juros vai proporcionar um maior incentivo ao investimento do empresário. E isso ajuda na recuperação do mercado de trabalho. O repasse dessa queda para o consumidor demora alguns meses, mas a inflação em queda já pode ser sentida pelo consumidor, a renda já está mais disponível. Então, conforme a taxa de juros for diminuindo, também vai ser mais um auxílio para o consumo. A redução da taxa básica de juros também foi bem recebida pela indústria. A gente tem observado muito dentro da indústria um crescimento da indústria extrativa, por exemplo, tem impulsionado. O setor externo tem mostrado alguns sinais positivos no ano. Tudo isso acaba incentivando um pouco a produção. Ela defende reformas estruturais para o fortalecimento da economia. Se a gente seguir com um ambiente de ajuste fiscal e confianças controladas, inflação dentro da meta, nossa expectativa já é inflação abaixo da meta, inclusive em 2018, tudo isso influencia para um equilíbrio geral econômico. Base Comunitária de Rio Sena promove aulão preparatório para o concurso da Polícia Militar. Muito além da promoção da segurança, garantia de acesso à educação, a Base Comunitária de Rio Sena realizou um aulão preparatório para os concursos para soldados e oficiais da Polícia Militar. 45 vagas e disciplinas como Direito, Estatuto da PM e Redação. 2 dias de dedicação total no Colégio Estadual Sara Kertes. Nós trouxemos, inclusive, alguns exemplos de boas redações, de bons textos, para que nós possamos discutir, né, essas possibilidades e unir ao conhecimento que ele já possui. Aulas gratuitas para a comunidade. Para Caroline, é o momento de buscar a realização do sonho de ser policial militar. Eu sempre tive interesse de fazer o concurso, de entrar para a polícia, tanto como fazer o concurso para praças, para soldados e para oficial também. As provas acontecem nos dias 6 e 20 de agosto. Com o apoio da própria polícia, ficou mais fácil de se preparar. A gente não tem muita noção de redação, de como dirigir uma redação. Então, com esse curso, a gente tem uma oportunidade de aprender mais. Muitos aqui hoje não tá em condições de poder estar fazendo um concurso particular e tal. Então, está influenciando bastante a gente para poder estar tirando nossas dúvidas. O aulão preparatório dá condições para que moradores de Rio Sena e região alcancem conhecimentos básicos para fazer um bom exame. Mais uma ação resultado do policiamento comunitário. Percebemos, indo à sala de aula, a felicidade e a gratidão que eles passam a ter à Polícia Militar e a admiração, porque percebem que o nosso trabalho não é somente atendimento de ocorrência, somente com a repressão ao crime, mas também com a prevenção e com a ajuda daqueles que sonham e pretendem fazer parte do nosso time da Polícia Militar. E você vai ver daqui a pouco, o governo vai devolver mais de R$1 bilhão de cobrança indevida na conta de luz. Não saia daí, o CNT Notícia volta já. Bom, ontem eu noticiei aqui que a sua conta de luz vai ter um aumento, vai para a bandeira vermelha esse mês, né? Aí no outro dia vem a notícia que o governo vai devolver mais de R$1 bilhão e 100 milhões cobrados indevidamente nas contas de luz do consumidor. Parece bom, né? Vai cobrar a bandeira vermelha, mas vai devolver meu dinheiro. Não se iluda. A cobrança da bandeira vermelha, da tarifa vermelha, é infinitamente superior ao que vai se devolver, é 0,6% de desconto. R$1 bilhão e 100 milhões. O Estado de São Paulo investigou e descobriu que o nosso dinheiro estava lá. Isso mostra a importância que a imprensa tem. Porque se ninguém fosse futucar, se ninguém fosse mexer, esse R$1 bilhão e 100 milhões estaria lá, sabe aonde, né? Confira. Entre o valor de consumo e alguns tributos, são muitas as cobranças discriminadas nas contas de luz dos brasileiros. E nem sempre é possível entender tudo o que se paga. Tanto que entre 2010 e 2012, 2 dessas cobranças foram indevidas. E por conta disso, o governo vai devolver cerca de R$1 bilhão. O valor a mais de impostos foi recebido pelo governo para compensar a queda de arrecadação que estados da região norte teriam com novos investimentos em energia. De acordo com a matéria publicada pelo Estadão,
O dinheiro foi mantido ilegalmente pela União por 3 anos e só será devolvido após ser pressionado pela imprensa e também pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que chegou a enviar 5 ofícios. A quantia será devolvida a partir do ano que vem. Se fosse ressarcido de uma só vez, o consumidor teria uma redução de 0,8% na conta de luz. Mas a devolução será feita em 4 parcelas iguais até 2021. No total, serão 282,5 milhões de reais por ano. Em Itabuna, o governador Rui Costa contratou leitos da primeira UTI pediátrica do sul da Bahia. A região sul do estado já conta com 10 leitos de unidades de terapia intensiva pediátrica. 7 deles vão atender a pacientes do Sistema Único de Saúde. O governador Rui Costa anunciou mais melhorias para a saúde da região. Espero que até o final do mês de setembro a gente possa inaugurar o novo hospital regional aqui do governo do estado, o Hospital da Costa do Cacau, com 216 leitos, que vai, eu diria, ajudar muito a saúde regional e a saúde de Itabuna. Não só com os atendimentos que fará, mas também desafogando e tirando a pressão dos serviços aqui de Itabuna. A UTI atenderá a demanda de saúde de pacientes de 0 a 16 anos. Essa unidade vem atender a necessidade da oncologia de toda a região, que precisavam fazer cirurgias, quimioterapias e não tinham onde internar essas crianças. A partir de agora, a região passa a ser assistida com apoio financeiro do governo do estado, através da autorização que o governador Rui Costa assinou hoje. O governador também participou da inauguração de uma policlínica do novo ambulatório do Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães e assistiu à missa em comemoração aos 107 anos da cidade. Durante a tarde, Rui Costa se reuniu com prefeitos de 22 cidades da região cacaueira para tratar de consórcios. Nós apresentamos a nossa proposta de formar um consórcio de saúde aqui envolvendo 29 municípios e também a formação de um consórcio de infraestrutura. A visita ao município se estendeu até a noite quando Rui Costa recebeu do prefeito Fernando Gomes a comenda Firmino Alves e o título de cidadão itabunense. O governador ainda autorizou um convênio para a conclusão das obras do Teatro Municipal. É um importante equipamento para a cidade, uma cidade desse tamanho, uma região importante, tem um teatro de Ilhéus, nós teremos o segundo teatro aqui da região, eu acho fundamental para a cultura e para a arte de toda a região. Após a solenidade, o governador aproveitou a festa de aniversário de Itabuna. E você vai ver no próximo bloco. Clínica oferece consultas e exames para casais que têm dificuldades em ter filhos. Não saia daí, o CNT Notícia volta já. E uma clínica aqui em Salvador está oferecendo consultas e exames para casais que tenham dificuldades em ter filhos. Confira. Vários fatores podem afetar a fertilidade masculina e comprometer o desejo de alguns homens que têm aquele desejo de ser pai. Com a proximidade da data comemorativa do Dia dos Pais, uma clínica especializada em reprodução assistida aqui em Salvador vai realizar atendimento gratuito a 100 casais que têm problema em ter filhos. Para falar um pouco mais sobre o assunto, eu vou conversar hoje com a médica Gércia Viana. Tudo bem, Gércia? Bom dia. Acho importante a gente falar sobre uma condição que afeta aproximadamente 15% de toda a população. Então, nós temos aproximadamente 40% de fatores ligados ao homem, daí a importância de investigar sempre o casal. E, justamente, em proximidade do Dia dos Pais, que é um dia de tanta alegria para tantos pais, é motivo de frustração para outros, que não conseguem alcançar o objetivo reprodutivo. É isso que eu queria que você começasse falando, quando ele não consegue, ou ele ou a mulher, o casal, né, em si, não consegue alcançar esse objetivo, tem algum problema de fertilidade? Qual é o primeiro passo a se tomar? Antes de tudo, vamos pensar que a infertilidade ela tem um diagnóstico retrospectivo.
eu preciso aguardar um tempo para que essa concepção aconteça, ou seja, esse casal tem que ter relações sexuais desprotegidas e com finalidade reprodutiva por aproximadamente 12 meses. Essa gravidez não ocorrendo é quando o casal vai procurar ajuda. Naquela ocasião, é claro que existem os exames mais simples, né? No caso do homem, sem dúvida nenhuma, o espermograma, que seria a avaliação, né, do número, da quantidade, da motilidade dos espermatozoides. Isso é um exame essencial para nós, da área de reprodução, estabelecer se aquele homem tem um potencial, né, de fertilidade, se ele conseguirá uma concepção espontânea ou se ele vai precisar de ajuda. Qual é o volume normal de espermatozoides, por exemplo, nessa questão do espermograma? O espermograma avalia vários parâmetros, que seriam desde a quantidade, um espermograma normal tem que ter pelo menos 15 milhões de espermatozoides por ml. Depois é avaliada a motilidade, ou seja, desse número de espermatozoides, nós temos que ter um percentual de espermatozoides válidos, seriam espermatozoides com a motilidade, que seria a motilidade válida do ponto de vista reprodutivo. Depois temos a questão morfológica, esses espermatozoides têm que apresentar uma morfologia normal, ou seja, a questão de anomalias de cabeça, de caudas, também tem que ter um percentual aceitável para que a gente possa considerar esse homem apto a tentar uma gestação. É claro que se eu realizo um espermograma e eu observo que existe um problema naquele casal, esse casal vai ter que ser orientado em relação ao melhor tratamento para que essa gravidez aconteça. Com o passar do tempo, a mulher vai ficando menos fértil. Isso acontece também com os homens? Existe uma questão masculina que é a renovação, né, da produção de espermatozoides, que é feita praticamente a cada 90 dias, o que não ocorre com a mulher. Daí a questão idade dos homens não é que não tenha um peso, mas tem um peso muito inferior em relação a questões femininas. Eu posso ter um homem de 50 anos com a fertilidade não comprometida, mas uma mulher de 50 anos, ela tem com certeza uma fertilidade comprometida em função da idade. Qual é a relação entre os hormônios masculinos e a produção de espermatozoides? Em algumas situações, durante o processo de investigação, pode ser oportuno também investigar a parte hormonal dos homens. Então, se ele tem uma alteração, uma disfunção hormonal, isso pode sim levar a uma baixa produção de espermatozoides e pode comprometer o resultado do espermograma e, consequentemente, comprometer o resultado reprodutivo. Algum tipo de medicamento pode diminuir esse número de espermatozoides? Medicações em uso. Existem algumas medicações, por exemplo, nós sabemos que o uso do fumo altera, né, a motilidade, cigarro também atrapalha. A obesidade, falando aqui de fatores ambientais, o uso de anabolizantes, o uso de drogas, né, o próprio uso de antibióticos podem alterar, né, a qualidade do espermograma. E é muito importante que o paciente nos diga, né, o tipo de medicação que ele está usando, o estilo de vida que ele leva, né, se o paciente é fumante, um paciente acima do peso. Hoje nós sabemos que a obesidade é um dos grandes fatores que também tem uma interferência, né, na qualidade do espermograma. Então, o estilo de vida, né, o uso de medicações realmente podem ter uma interferência no potencial reprodutivo do homem. E aquele paciente que tem todos os exames normais, né, e tem essa vida, como a senhora falou, adequada, e mesmo assim não consegue ter o filho? Eu costumo dizer que o fato de não encontrar uma causa de infertilidade não quer dizer que nós não tenhamos que ajudar, né? Existem casais que têm o que chamamos de infertilidade sem causa aparente, mas também nessa situação, especialmente se a mulher tem uma idade reprodutiva avançada, aqui nós falamos de pacientes com mais de 35 anos, se o tempo de infertilidade é muito longo, esse casal tem que ser ajudado. Temos que encontrar a melhor maneira de otimizar essa gravidez. E o que é que pode ser feito para diminuir o grau de infertilidade masculina? Bom, o estilo de vida, como eu falei, é claro que ajuda. Porém, muitas vezes o paciente tem um bom estilo de vida, o paciente não é obeso, ele não fuma e tem um espermograma alterado. E nem sempre nós conseguimos estabelecer a causa daquele espermograma alterado. Porém, existem as várias formas de tratamento que, a depender do grau de alteração desse espermograma, vai contribuir para aumentar as chances de gravidez do casal. A gente estava conversando aqui, batendo um papo antes, a senhora me explicou que cerca de 40% dos casos de infertilidade afetam os homens, 40% as mulheres e 20% é misto, né? Isso. O que acontece quando o homem descobre que ele não pode ter filho? Qual é a reação, a senhora que atende esse público aqui? É interessante que o impacto para o homem é muito maior do que para a mulher.
porque ainda vivemos numa sociedade onde acredita-se que as questões reprodutivas estão muito ligadas à mulher. É muito comum observar mulheres que passaram muitos anos investigando a causa da própria infertilidade como se não fosse possível que aquela causa pudesse ser relacionada ao homem. Então, por questões culturais, né, muitas vezes ele acha que a questão de um espermograma alterado pode está relacionada à virilidade, que não tem nenhuma relação. O espermograma alterado, a gente está falando aqui de questões reprodutivas, não estamos falando de disfunções sexuais, então o homem não tem que ter medo de fazer um espermograma, ele não tem que ter receio de ter dificuldade para ter filhos, porque, como você falou, são 40%, né, dos casais inférteis, em 40% dos casos temos causas masculinas. Depois vamos lembrar que a investigação é sempre do casal. Então, mesmo eu sabendo que a mulher é portadora de algum fator de infertilidade, mesmo assim eu tenho que investigar o homem, porque em 20% dos casos nós temos causas mistas. São fatores ligados ao homem e fatores ligados à mulher. Por isso que a ação que vocês vão fazer aqui vai atender o casal, não apenas os homens. Eu queria que a senhora falasse um pouco como é que vai ser esse atendimento, a data, o horário e o local, né, a clínica certa que vai fazer. Eu vou passar o número da clínica porque as marcações são feitas por telefone. Naquela ocasião, nós teremos a oportunidade de atender 100 casais com problemas de infertilidade. Esses casais serão orientados em relação à realização de exames. Vamos lembrar que nem sempre a causa da infertilidade necessita de um tratamento mais complexo. Em algumas situações, o tratamento pode ser muito simples. Então, é importante que esse casal nos leve, no dia da consulta, os exames já realizados. Provavelmente nós complementaremos com outros exames. Por exemplo, o espermograma vai ser oferecido também gratuitamente. Então, os homens terão a oportunidade de marcar um espermograma e completaremos essa parte de investigação diagnóstica. Nas situações mais simples, poderemos ajudar também do ponto de vista de tratamento e eu acho que o que é mais importante é chegarmos a uma conclusão do problema do casal e orientarmos qual é a melhor forma de tratamento. O atendimento vai ocorrer nos dias 10 e 11 de agosto, no comércio. O telefone da clínica é o 3012-3010 e as marcações são feitas telefonicamente. E o horário de atendimento? Vamos atender os 2 turnos, pela manhã e pela tarde, os 2 dias. Doutora Gésia, muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos e até a próxima. Obrigada a você. Confira agora a previsão do tempo para esta quarta-feira em Salvador. De acordo com o Tempo Agora, a previsão para esta quinta-feira é de tempo nublado com chuvas isoladas ao longo do dia. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 25 graus. Nunca desista do que você quer na primeira tentativa. Se você tem um sonho, corra atrás. Se não deu certo uma vez, tente uma, tente 2, tente 100. Uma hora vai dar. Assim, nós chegamos ao final de mais uma edição do CNT Notícia, marcando o encontro para a próxima edição. E eu te espero. Até lá!